Bom dia, ouvintes da Página 2. Bom dia para todo mundo que está conectado pelo www.radiopagina2.com.br. Bom dia para você que está nos ouvindo pelos aplicativos da rádio TuneIn, Radiosnet e também pelo celular modelo Android que você baixa na Google Play. Bom dia para você que acabou de entrar na live, você também... para quem não está acompanhando, você pode acompanhar a gente ao vivo aqui pelo facebook.com/Rádio Página 2 e aí você pode participar dessa entrevista, fazer perguntas para o Flávio, que é o nosso convidado de hoje. Bom dia, Flávio Spis, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui na rádio, muito obrigado pelo convite. Que bom que você está aqui hoje. Hoje é o último dia que ele fica aqui em Timbó, né? Sim. E o Flávio é diretor, ator e professor de teatro. Ele é daqui de Timbó e ele já está morando há quantos anos lá em... 7 anos. 7 anos em... No Espírito Santo, numa cidade chamada Santa Teresa. Faz parte aí da região serrana do Espírito Santo, né? Santa Teresa, olha só. E ele fala que lá é a cidade de descendentes de italianos? Sim. Santa Teresa. É bem comum, né, a região serrana do Espírito Santo ter essa descendência mais alemã, italiana. Por exemplo, a cidade vizinha se chama Santa Maria de Jetibá. Lá é pomerana, inclusive Santa Maria de Jetibá faz intercâmbio com Pomerode na questão da dança, né? Ah, é? Sim. Na questão da dança, porque eu sei que lá é muito comum, né? Os imigrantes alemães também foram para lá, né? Sim, sim. E que legal que você veio aqui, Flávio. Então, você que está ouvindo, que está entrando aqui na live, marque aquele seu sobrinho, o seu filho, alguém que curta bastante teatro, ou alguma pessoa que você conhece, né, da sua família, ou que seja um amigo, marque essa pessoa aqui nos comentários da live, ou mande para ela essa live. Você pode convidá-la para assistir e participar aqui com a gente. Deixa eu dar um bom dia aqui para o seu José Américo, que já está aqui acompanhando conosco. Bom dia, seu José Américo. Amanhã vai ter uma entrevista com ele e com outro piloto, que agora eu não estou lembrando o nome, no programa Carlos Henrique, às 8 horas da manhã. Então, quem se interessa também por aviação, fique ligado na Rádio Página 2. Amanhã vai ter uma entrevista, uma conversa muito legal sobre aviação. Nair Voz, bom dia, tudo bem, Nair? O seu José Américo perguntou, próximo ao Pico da Bandeira? Pico da Bandeira, se não me falha a memória, faz a divisa do Espírito Santo com Minas. Eu não lembro qual é a cidade, mas ela faz divisa, então é meio longe. Tá. A cidade do Espírito Santo fica na região serrana e é praticamente no centro do Espírito Santo. Então tem uma distância assim. Que legal. Olha só, eu queria começar, Flávio, a perguntar para ti, como que surgiu o teu interesse pelo teatro, né? Como que foi essa trajetória até você se transformar se tornar um diretor de teatro, por exemplo, né? Então, conta um pouquinho da tua infância aqui e até você chegar lá. O meu interesse pelo teatro, ele começou, na verdade, como a maioria das pessoas começa. Ou fazendo uma apresentação na igreja, ou fazendo uma apresentação na escola, nas aulas de, na época, artes, educação artística, né? Agora artes e tal. Você não era tímido? Olha que interessante, eu sou tímido até hoje. E aí, abrindo um parênteses, pegando esse teu gancho, tem muitos diretores de teatro, isso acontece muito em cursos particulares. Venha fazer curso de teatro comigo, você vai perder a timidez na hora fazendo um curso de teatro. Se um diretor fala isso pra mim, eu olho pro queridão e digo, rapaz, você não deve mentir tanto. Porque a pessoa não perde a timidez, tu entende? Porque a timidez, ela faz parte, não sou psicólogo, não é minha área, mas assim, ela faz parte da característica da pessoa individual. Então, o que o teatro te dá são várias ferramentas para você controlar essa timidez, né? Quando eu falo para os meus alunos, gente, eu sou tímido pra caramba e tal, eles querem me bater. Falei, queridão, eu sou. Aí eu explico por quê e tal, né? Você não muda a personalidade da pessoa. Eu acho muito difícil, né? Mas o teatro te dá várias ferramentas. Mas respondendo a tua pergunta, começou pela escola. Sempre fui muito tímido e tal, aquela coisa mais travada. Mas quando a professora, normalmente de artes, pedia para fazer um trabalho onde você tinha que montar esquetes, que são peças teatrais curtas, 10, 15 minutos, todos os alunos
Ah, não, sério, professor, eu era o único, cachorro louco, assim, vamos montar, e vai ser Empolgado? legal, único, único. Então, sem técnica nenhuma, eu escrevi o roteiro junto com outro colega meu na época e tal, Aham. e a coisa sem técnica nenhuma, a gente tinha uma energia muito forte de querer fazer. Sempre estudei de manhã no colégio Júlio Scheidemantel, e normalmente a coordenadora pedia para apresentar à tarde. Então Aham. começou com isso. Mas eu nunca tinha levado até então a sério. Até que um dia eu fiquei sabendo que tinha um curso de teatro aqui em Timbó, isso no ano de 2000, com o nosso querido Ramon Rodrigues, né? Para mim, fiz 352 mil cursos assim já, mas Você o tem um Ramon, carinho por ele, assim, por ele sim, ter não, o sido. Ramon para mim é o mestre. Ele te deu, te deu a base, assim, no caso? Deu a base, eu sempre digo assim, ó, ele me deu uma base não só técnica, Aham. mas ética, que Olha. às vezes falta, não só dentro das artes cênicas, mas num contexto geral, o profissionalismo voltado à ética, entendeu? Sim. O que é fazer o certo, o que é fazer o errado dentro da tua perspectiva também, né? Então, por isso que eu digo que ele, para mim, foi e continua sendo meu mestre, né? Que legal. Eu até tô convidando ele aqui para assistir, que acho que ele vai gostar de escutar isso aí. E Depois aí, ele me paga uma cerveja, aí tá tudo certo. tá tudo certo. E aí o Ramon te ajudou nisso, assim, na ética, então. Sim, sim. Então toda a minha formação enquanto ator se deu aqui, em Timbó. A gente participou de vários festivais de teatro, nós foram muitas cidades, a gente já foi para Taió, Dona Ema, Indaial, foram muitas as cidades, não vou lembrar de todas agora, mas assim, e o Seu Chico, que era o nome da companhia, tinha uma visibilidade a nível estadual muito boa. Uhum. Então nós éramos, de certa forma, uma referência a nível estadual, né? Mas aí acabou terminando o projeto, né? Mas toda a minha formação enquanto ator se deu aqui, através dessas inúmeras oportunidades que o Ramon me deu. E eu lembro no primeiro ano de teatro que eu fiz com ele, eu fiz de 2000 até 2007, algo assim. Eu acho que o Ramon já via alguma coisa dentro de mim. Ele já via alguma coisa pulsando, né, através dos exercícios e tal. E eu lembro que um dia ele me perguntou, Flávio, o que que tu quer com o teatro? Claro que ele já queria garimpar também pro seu Chico e tal, mas na época eu não sabia. Falei pro Ramon, olha, não sei de que forma, mas eu quero trabalhar com isso, nem me importo com o quê, mas tem que ser algo relacionado com artes cênicas, dentro das artes cênicas. Eu preciso estar, não necessariamente no palco, mas eu preciso ter um envolvimento com o teatro, uma necessidade minha. Me identifiquei e, e foi aí que ele deu várias oportunidades, né? Vários espetáculos, atuei em vários espetáculos, vários festivais, a gente fez muita coisa bacana. Dirigi uma e outra coisa aqui também, e depois, quando fui para o Espírito Santo, continuei atuando, mas lá a minha formação foi muito mais de direção, né? Lá eu predominantemente eu dirigi e dei aulas. É o que eu faço até hoje, é o que eu tenho gana assim de fazer, é o que Sim. me motiva assim. Eu me identifiquei também Por que na você gosta direção. de dirigir, né, no teatro? Se você gosta de ver as pessoas, talvez alguns alunos desabrocharem, assim, de colocar o talento para fora, o que que Pode tu... ser. Eu acho também que é uma questão de fase, tu entende? Uhum. Quando a gente começa a fazer teatro, para quem gosta e começa a se identificar, eu acho muito comum, me parece muito natural a pessoa querer estar ali na frente, ou ver os aplausos e tal, né? É legal porque quem está sendo visto Uhum. efetivamente são os atores que estão fazendo a dramaturgia do espetáculo. Mas a gente tem que lembrar que tem o cara fazendo a iluminação, o cara fazendo a sonoplastia, o cara que dirige, o cara que cuida do figurino, a pessoa que cuida Tudo de é toda. importante, Tudo né? é importante. É Aham. uma grande engrenagem, onde se você tira um elemento, Vai já fazer complica falta. tudo. Aham. E todos os segmentos têm que falar o mesmo idioma. Mas quem está sendo visto efetivamente é o ator, é a atriz. Então, acho que no início tem aquela coisa de, meu pai me aplaudiu, o público me aplaudiu Sim. de pé, isso é legal. Mas acho que a gente começa a passar por outras fases, onde hoje eu acho muito mais interessante para mim, embora tenha essa coisa de palco também, de estar Aham. no palco, Aham. mas eu acho muito legal presentear, de certa forma, isso aos meus alunos, entendeu? Os meus atores. Digo aqui, Sim. ó, isso aqui é de vocês.
Manda ver. Deixa eu dar um bom dia aqui. A Sandra Bugman tá dando um bom dia, bom final de semana também. Sandra, a Marion Rupp, bom dia. Bom dia, Geisa Mota, tá assistindo lá de Floripa, que legal. E eu queria perguntar para vocês que estão ouvindo, estão assistindo, vocês gostavam das peças de teatro na época da escola? Eu achava bem difícil, assim, porque eu tinha vergonha mesmo. E aí, assim, você fala que era tímido, mas gostava, assim. Sim, sim. Você não tinha medo de parecer bobo, de que os outros iam rir de você? Não. Eu sempre fui louco. Eu sempre fui tímido, mas muito fora da casinha. Eu sempre fui... O que é pra fazer? Ah, vamos. Então eu fazia. Você era empolgado. Sim, eu era empolgado. Sempre muito motivado. Mas esse negócio que você comentou é interessante, quando você diz que, pô, na escola eu gostava, mas né, eu era muito tímido e tal. Eu recebo muitos alunos, isso é no primeiro, no segundo dia de aula, isso é comum. A pessoa diz assim para mim, nossa, Flávio, eu não sei se eu vou conseguir me apresentar no final do ano, porque no final do ano a gente faz as apresentações. Sim. Não sei se eu vou conseguir, porque uma vez eu fiz uma apresentação na escola, ou na igreja, ou na comunidade, e nossa, travei, esqueci o texto. Eu sou uma porta para decorar texto. É mesmo? Eu sou uma porta. Coisas que os alunos, os outros atores decoram em um mês, eu preciso de, sei lá, muito tempo. Então, o que acontece é o seguinte, normalmente tem alguém na escola, ou na igreja, ou na comunidade que toma um pouco à frente disso. Vamos fazer uma peça de teatro falando sobre tal coisa. Mas, normalmente, a pessoa não tem técnica. Então, como é que funciona? Julie, semana que vem vamos fazer uma apresentação? Vamos. Tá, aqui tá o texto, decora e a gente apresenta. Não. É errado. Tem que ter toda uma preparação. E a preparação que eu faço para os meus alunos, tu vê que a oficina... Isso é um pouco de diretor já, né? Sim. Mas é preparação. É preparação que tem a ver com a direção também e com o instrutor. Então, o que acontece? As minhas aulas começam em fevereiro e terminam em dezembro com uma apresentação para os alunos. Mas eu me empolgo, faço umas 3 ou 4. E eu acho que todo mundo ganha, não só os alunos na questão curricular, mas o próprio público, né, que tem mais variedades de espetáculos. Mas as aulas mesmo, efetivamente, toda a fase de preparação vai até junho, julho, às vezes até agosto. Nossa. Exercícios, e a gente se descontrai muito os exercícios. Eles, num primeiro momento, a pessoa pensa assim, nossa, professor, mas por que eu tenho que ficar o tempo todo com o braço levantado? Num primeiro momento não faz sentido, estou exagerando agora, mas todo e qualquer exercício tem o seu objetivo. Então, quando eles se dão por conta, aí eu digo assim, bom, gente, já estamos na metade do ano, vamos começar a ensaiar os espetáculos. Aí eu separo os grupos e aí eles começam a entender o porquê de tantos exercícios e eles ficam soltos. E tem até um caso de uma menina... Mas você dá muito valor pro improviso? Pra ti é mais fácil improvisar? Olha que interessante, aí varia de diretor para diretor. Eu sempre brinco dizendo que dentro do teatro existem trocentas e 50 formas de você pensar e fazer teatro. Todas elas estão certas. Varia muito do que o diretor e o professor quer, né? Eu acho, tem companhias de teatro que trabalham 100% com improviso, né? Sim. E até o improviso são técnicas que você usa. Então, por exemplo, uma companhia muito conceituada a nível de Brasil são os Barbixas. Inclusive, eu já assisti. Os Barbixas? Os Barbixas, eles pra trabalham... quem quiser seguir, então... Os Barbixas, com X. Com então, X, tá. Eles trabalham com improviso. Mas é a metodologia de trabalho deles, eu particularmente adoro, já assisti eles. São geniais, assim. Mas eu particularmente não gosto muito do improviso. Eu acho o seguinte, ó, no meu ponto de vista... Mesmo com a tua dificuldade de decorar texto, tá se falando que não... Sim. Aí é que tá, o improviso, ele, pra mim, não é uma forma de trabalho como os Barbixas. Pra mim, o improviso é o seguinte, opa, em cena deu alguma coisa errada. Vamos tentar improvisar de forma que o público não perceba que houve um erro aqui. Então eu preciso estar improvisado, eu preciso estar pronto para o improviso e tu também em cena precisa estar precisa estar pronto para o improviso. Se tu faz um monólogo e eu estou te dirigindo, estou lá em cima controlando o som e a iluminação, se tu esquecer o texto, tu tens uma grande vantagem. O público não conhece o texto. Então eu preciso te entender para ver o que está acontecendo e eu preciso, de acordo com o som e com a luz, eu preciso entender e te dar dicas também para tu se localizar. Entendeu? Tá, entendi.
A Fernanda Freitas, conhece? Bom Fernanda dia, Freitas. pessoal. Bom dia, Fernanda. A Geisa colocou aqui, ó. Eu amava, participava de tudo. Fiz teatro até os 17, com linguagem de sinais e dança na igreja. Ai, que legal. A Geisa é bem desinibida, ela toca super bem o ukulele, violão. Já gravou até uns vídeos, né, Geisa? E bem legal. Ela também colocou aqui, ó, sobre uma apresentação para deficientes auditivos. Já trabalhasse com inclusão nas artes para surdos? Não houve essa demanda ainda lá onde eu estou trabalhando. Não houve essa demanda. Tá. O que houve foi uma oficina que nós tivemos, isso foi até pela ação social, com adolescentes acima de 12 anos até os 18, 19, que tiveram algum tipo de problema de inclusão, porque já tiveram algum tipo de delito, que cometeram algum tipo de delito. Sim. Então foi minha primeira experiência desse tipo. Então, claro que você pensa, meu Deus e tal, mas foi simplesmente incrível. Incrível, incrível. Foi sensacional. Hoje tem muitos alunos que passam por mim, ex-alunos. E aí, professor, tudo bem e tal? Então essa foi minha única experiência até hoje de inclusão, mas seria um trabalho bem interessante, né? Com certeza. Mas esse pessoal aí do delito, por exemplo, né? Como é que foi Vocês chegaram a conversar sobre isso? Eles mudou alguma coisa na vida deles? Mudou. Mudou. E foi incrível, porque... Que peça que tu escolheu daí, assim, teve a ver com não foi espetáculo, porque eles não poderiam se apresentar em público pelas coisas que, pelo passado e tal. Mas foi incrível porque não me lembro se foi a secretária ou a coordenadora da ação social comentou, olha, Flávio, o pessoal foi assim, foi assado, todo aquele terrorismo. Eu pensei, Jesus, e agora? O que eu faço, né? Mas eu comecei a dar minha aula normal. E era uma oficina de fantoches com material reciclado. Então foi muito interessante porque eles mostravam a técnica, explicavam como é que tem que fazer e tal, né? E olha que interessante. Celularzinho, música de funk aqui do lado e tal, e eles mandando ver. E entre eles conversavam muito sobre coisas que eles já aprontaram, coisas que eles faziam, com a coordenação aí presente, observando e tal. E depois a coordenadora comentou que isso foi incrível, porque eles jamais comentavam isso para ninguém dentro de nenhum curso. Só dentro do teatro foi a primeira experiência, e eles falavam abertamente. Isso foi bom até para a própria ação social na época, porque eles conseguiam identificar alguns problemas mais profundos que eles não abriam assim. Conta do teu passado. Travava, não falava. Sim. Mas ali eles estavam à vontade. Estavam extremamente à vontade, de uma forma terapêutica, fazendo, e eles faziam. E eu pensei que eles não iriam fazer, não quero, isso é careta, isso aí, isso aqui. Muito empolgados e empenhados em fazer. Foi incrível. E no caso ali, botaram o celular com funk, né? Sim. Isso te incomodou? Não. Esse era o universo deles, né? É o universo deles, entendeu? Não é o meu estilo de... Mas a peça foi nessa... Como é que foi esse teatro aí com fantoches? Qual era o tema? Não houve uma apresentação de espetáculo final, né? Houve só a montagem dos bonecos com vários materiais reciclados. Garrafa PET, garrafa de leite, rolo de papel higiênico, um monte de materiais, assim, né? E eles concentrados fazendo, desenvolvendo, botando a mão na massa o tempo todo, né? E eles estavam com dúvidas, eu ia lá, mostrava, faz assim, de repente faz assim, assim, assado, sempre incentivando, né? Eles tinham uma criatividade absurda. E eles colocavam até na própria caricatura dos bonecos, extravasavam com expressões mais fechadas, outras mais abertas. Então foi muito interessante, foi muito legal. Que legal, né? Dar essa oportunidade também é uma coisa... Hoje em dia, né, a gente fala tanto assim de jovens infratores que, né, já querem diminuir a idade ali, né, penal, mas essas oportunidades mudam, né, também, sim, né? Elas podem mudar, né, alguém assim. Pode mudar, sim. Muitos desses alunos, um deles ele acabou virando um MC. E tem umas coisas interessantes assim que ele produz, achei bem legal, assim, bem bacana. O outro trabalha, acho que no mercado, então tu vê que eles estão procurando um caminho melhor, entendeu? Não estou dizendo aqui que foi o teatro que fez isso. Entendi. Mas eu sempre brinco dizendo que alguma coisa vai mudar dentro de ti. Às vezes as pessoas, quando eu convido para fazer um curso de teatro, mas Flávio, eu não quero ser ator nem atriz, mas não é essa a questão. É que alguma coisa vai mudar dentro de ti. Tá, entendeu? E pra ti, né? Que tipo de... Ó, a Fernanda Lenzi tá botando aqui, ó. Parabéns ao Flávio pela bela iniciativa. Legal? Obrigado. Kelly Tofo, bom dia, Kelly. A Kelly também que adora esse tipo de assunto. Que legal que você tá aqui. Eu queria saber que tipo de papel que você gosta de interpretar.
Eu não escolho. O que tiver que fazer, eu faço e eu pego... Nossa... O que tu já fez, Flávio? Conta um pouco aí. Tanta coisa. No início, eu já fiz muito mulher. Muito mulher. Fiz um cara que era corno. Muito engraçado. A gente levou para um festival, inclusive com o Ramon. Foi um exercício que ele deu. Semana que vem me traga um pequeno monólogo aí de uns 4 minutos e tal. E eu fiz. Interpretei um corno, mas um corno não um corninho, um corno, um senhor corno. Tipo, a mulher traindo na frente dele e ele agradecendo o rapaz e tal pela assistência, porque às vezes ela estava sozinha e tal, né? Então foi muito legal. Inclusive tem no YouTube. Só procurar por Anagildo Shifrokovsky. Deixa eu colocar aqui o link para o pessoal já se situar. Esse daí fez sucesso, esse corno aí? Isso foi uma sketch, né? Mas num espetáculo que me marcou muito, fiz muitos assim, mas Anagildo Shifrokovsky. Talvez é legal você botar Anagildo Festival de Sketches de Itaió. Acho que vai achar mais fácil. E aí tem o link lá para quem quiser dar uma olhada, mas foi muito divertido. Fala e aí. Outro espetáculo, foi um espetáculo chamado Bioazar, que eu tenho um carinho enorme, eu lembro com muito carinho até hoje. 1h30 de espetáculo, a gente apresentava no Cine Teatro aqui de Timbó. A ideia básica, né? Uma terceira guerra mundial, onde todos estavam presos num abrigo nuclear. Inclusive a Fernanda Freitag deve lembrar disso. Ela fez curso de teatro comigo e tal. Mas não era ela que estava aqui, não, ela não atuou nesse espetáculo, mas atuou em outros. Então, assim, tinham vários personagens, um completamente diferente do outro, presos num abrigo nuclear. E eles queriam sair desse abrigo nuclear, só que era complicado, porque lembrava muito uma espécie de Big Brother, onde cada um tem o seu perfil e tal, e tem os conflitos. E esses conflitos eram muito engraçados. E eu fazia um sargento Atahualpa, um senhor de 70 e poucos anos, já aposentado, mas louco. Ele via guerra, via inimigos, via tudo, só guerra e inimigos na frente dele. Sim. Então foi muito, muito divertido, foi muito legal. Que mais? Tinha um espetáculo que se chamava Zipli na Terra de Pedrinho. Então Zipli e Pedrinho eram duas crianças, sendo que o Pedrinho era um terráqueo e o Zipli era um cara de outro planeta, um menino de outro planeta. Então também foi muito divertido. A gente falava sobre alimentação, né, uma boa alimentação e tal. Então foi muita coisa. Feito muita coisa, assim. E a gente fica curioso, né, pra saber Nossa. como que se interpreta. Mas o programa teria que ter uns 4 dias só pra falar dos personagens, assim. O que você gosta da comédia? Eu gosto dos dois, tanto comédia como drama. Agora, claro, se você como público tem a oportunidade de no mesmo horário ir ou numa comédia ou num drama, em 2 lugares distintos, a tendência é que o público vá pra comédia. Que engraçado, né? Mas a tendência. O povo quer rir, né? Sim. Mas aí na comédia, pegando aquele gancho do improviso que você comentou, aí eu até permito os alunos improvisarem desde que não se percam no texto, porque é engraçado, é divertido, mas tem uma ideia central, né? Então isso você tem que seguir, não pode inventar muito, né? Então aí eu permito e tal, fica até... Se for para improvisar, improvisa com segurança. E a tendência da pessoa quando improvisa é falar baixo. Por quê? Porque não está seguro, não está no texto. Então improvisa. Ou vai ou não vai. Ou faça ou não faça. Mas no drama não gosto de improviso. Eu evito ao máximo. Não gosto de improviso. E aí eu sou um reloginho britânico. Não pode ter erros. Olha. No drama... Não parece que você é tão exigente assim. Não. No drama sim. Imagina uma seguinte situação. Um exemplo bem que eu gosto de mostrar para os meus alunos. Cena master é quando o pai mata o filho com uma arma de fogo. Um exemplo só. Sim. E tem que disparar, por exemplo, com um tiro de festim. E não funciona. Você não tem mais como consertar isso em cena. Mas matou o pai, o tiro nem saiu, né? E tal. Mata o filho, o tiro nem saiu. Você não tem mais como consertar isso. O espetáculo pode ter 2 horas. Esse erro, o público vai lembrar só desse erro. Não vai lembrar das 1h59. Sim. Que foi um momento crucial, entendeu? Então, no drama, relógio. A Kelly Tofu botou assim, chimarrão tá dando vontade. Já deu pra perceber que ele não é gaúcho, né, Kelly? Porque ele não tá dividindo aqui o chimarrão comigo, né? Não, eu sou egoísta. Sacanagem. Não, mas era o sonho do Flávio aparecer aqui nesse programa com uma cuia de chimarrão.
E ele tá meio difícil também, né? De sugar, eu também não vou nem me arriscar aqui. Escuta, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, e coloquem aí pra mim, vocês gostavam de peças quando vocês eram crianças, de apresentar alguma coisa na escola? Tinham facilidade? A Geisa já colocou aqui que tinha, né? E eu sempre tive muita vergonha, acho que... Por que a gente tem vergonha, né? A gente tem vergonha da opinião do outro, né? Em primeiro lugar, de uma forma um pouco mais técnica, essa vergonha na escola de apresentar e tal, é justamente pelo que eu comentei, da questão da falta de preparo, entendeu? Tu vê que os meus cursos começam em fevereiro e vão até dezembro. Mas até junho, julho, tem essa preparação, entendeu? Então você tem que ter uma preparação, não é agora te dar um texto para semana que vem você apresentar, você vai travar. Sim. Isso é normal, por quê? Porque você não teve a preparação, entendeu? Então isso é normal. E normalmente dentro da escola, vamos pegar uma escola, tem o professor de artes, mas a artes é uma coisa muito ampla, então ele não vai te dar técnicas 100% direcionadas a artes cênicas. Ele tem que fazer no contexto geral. E tem que ser muito rápido, entendeu? Vamos montar uma coisa hoje, para semana que vem, no dia, sei lá, da árvore, vocês apresentarem. Então é normal dar esse... É normal você travar porque não tem preparação. A questão é a preparação. Preparação. Você acha que qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa. Vencer essa timidez através da preparação? Vence. Lembrando que a timidez, na minha opinião, faz parte da pessoa. Mas o teatro te dá ferramentas para você maquiar isso. Sim. Entendeu? Isso que é interessante. Tem que ter, por isso que falo de novo nessa questão da preparação. Tem que ter. Tá, olha aqui, ó, a Fernanda Freitas colocou aqui, ó. A Kelly Toffo botou assim, ó, conversa gostosa. Eu amava peças, não tinha vergonha nenhuma, adorava. Bem a tua cara, né, Kelly? Que legal. A Fernanda Freitas, é uma pena que a grande maioria da população brasileira desconhece a importância da cultura, como o teatro, para o desenvolvimento pessoal e humano dos indivíduos. Fiz a oficina no passado e aprendi e mudei demais por causa disso. Parabéns pelo amor à sua profissão, Flávio Spis. Eu fico pensando também... Obrigada, Fernanda, por colocar aqui esse depoimento. Essa parte do desenvolvimento pessoal e humano, né? Quantas situações que a gente pode ali, né, se deparar. Sim. E a partir disso, realmente se sentir mais humano, né? Exatamente. Eu lembro de uma frase que o Ramon dizia, e isso eu passo para os meus alunos. Não necessariamente que você vai ser ator ou atriz, mas isso é uma coisa que você vai contar para os seus netos. E é muito verdadeiro isso. Isso eu passo para os meus alunos, porque quando a pessoa não quer fazer um curso de teatro, ela imagina que vai ser ator ou atriz, mas não é isso. Você ser ator ou atriz, ou você se dedicar à arte no contexto geral, isso é consequência de alguma coisa. Primordialmente, essa questão da desenvoltura, da inclusão social e de vários outros fatores. Se você curtiu, bacana, então vamos começar a investir de uma forma um pouco mais profissional, correr atrás de mais cursos. Eu mesmo acabo dando mais oportunidades e tal, entendeu? Quando eu vejo que a pessoa, que ela tem esse caminho. Ano passado mesmo, tem uma menina que fez Você ia falar dela no começo do programa, eu acho que... Essa já é outra menina. Já é outra? Tá, mas falando sobre essa questão profissional, tu vê que ano passado chegou uma menina e disse assim, logo no início do ano, nossa... Eu acho que um sonho meu, tô me procurando ainda, tô me achando nessa questão profissional, mas eu acho que eu quero ser atriz. E aí o tempo foi passando, fui vendo até que ponto ela se dedicava. E eu realmente comecei a ver que se dedicava. Botei ela em 3 espetáculos e vamos embora. Então isso, para a grade curricular dela, para quem quer ser atriz, 3 espetáculos no primeiro ano de oficina, sendo que a carga horária do certificado também era de 180 e poucas horas, para um primeiro ano, é incrível, entendeu? Então e a menina que eu comentei, a anterior? Sim, anterior. Ela era extremamente travada. Só pra você ter uma ideia, esse é um projeto da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura lá de Santa Teresa. Então tinha 2 formas de se inscrever, ou indo na secretaria, você preenchia a ficha de inscrição, ou você se inscrevia através do site da companhia, né? Online lá e tal. E eu brinco dizendo que eu moro já na Secretaria de Turismo e Cultura, que também é o espaço da Casa da Cultura onde acontecem as oficinas, né? E aí teve um dia que eu fui lá e a menina estava lá para se inscrever. Tava com 21 anos na época e tal. E aí brinquei com ela, que legal, você vai fazer um curso de teatro e tal, né? Para quebrar o clima e tal, chegar brincando.
Aquele dia eu não sabia como que era a voz dela. Ela não falou nada, travada. Tá. E aí, pouco a pouco, a gente foi conversando, ela foi sentindo confiança, e ela comentou que sofria muito agressões psicológicas e físicas do próprio pai. Nossa. Não é nem padrasto, é pai. Entendeu? E ela se destacou tanto que ela não só conseguiu apresentar o espetáculo dela no final do ano maravilhosamente bem, como ela participou de um festival de esquetes numa cidade chamada Vila Velha, que é a região metropolitana da capital Vitória, como me ajudou também na organização de um festival internacional que eu organizo lá. Tu acha que deu uma força pra ela? Uma coisa assim? Que impressionante isso, né? Deu. E o teatro tem essa força. Tem isso também, né? Sim. Nesses momentos você fica forte, parece, né? Sim, sim. Não é para todos os casos, mas isso acontece, né? Não, mas alguma coisa muda. Muda. Olha aqui o André Bonomini, ele assim, o quê? Grandes Pis, é um galo. Abraços ao amigo e à querida Julie, claro. Que bom que você está aqui, André, assistindo com a gente. Hoje deu saudade de você, abrindo as gavetas da cozinha, procurando a peneira. A Sandra Bugman colocou aqui, ó. Já comentaram sobre clown? Tenho a impressão que é muito potente e libertador. Olha que legal, a gente não comentou não. Obrigada por lembrar, Sandra. E além disso, além dessa pergunta do clown, eu queria que você explicasse pra gente o que é o teatro do oprimido, de onde vem. Legal. E essa aí é uma identificação que tu tem, né? Sim. É o segmento que eu uso. Deixa eu passar pra ti o chimarrão. Não, pode tomar. Eu gosto bem gente, quente. Eu gosto de chimarrão. Sendo quente sendo frio, morno. Né? Mas, falando sobre o clown, que eu comentei no início, existem 350 formas, né, de teatro, e o clown é um deles. Não é a minha área, mas eu gosto muito. Dentro desse festival de teatro internacional que eu organizo lá, já veio um grupo de teatro de clown. E, cara, é incrível o que os caras fazem. Sem som nenhum. E o grupo era chileno. Assim, eu me viro no espanhol. Eu brinco dizendo que de fome eu não morro. Né? Então, me viro legal. Agora, muita gente não entende absolutamente nada, mas você não precisa entender nada. Pelos gestos, você já entende absolutamente tudo. Basta ver nosso digníssimo Charles Chaplin, que é um ícone e tal, né? Mas o teatro do oprimido é o segmento que eu me identifiquei mais. É uma eterna busca, não digo que eu sou perito nisso, não. Muito pelo contrário, eu estou numa busca eterna. Tanto que tem um curso bem complexo, bem completo e complexo no Rio de Janeiro que eu vou fazer provavelmente esse ano ou ano que vem, né? Mas o teatro do oprimido, tu vê que quem criou essa metodologia de teatro foi um cara chamado Augusto Boal, carioca, brasileiro. Então é um orgulho muito grande para nós que trabalhamos com teatro, porque é a metodologia 100% brasileira de teatro, né? Teatro do oprimido. Porque todo mundo tem uma referência de fora, né? Sim. Bertolt Brecht, tem uns outros, né? Um monte, né? Mas assim, que eu nem entendo, né? Mas assim, você se identificou com esse que é brasileiro. Sim. Você dá valor para isso. Muito. Por esse fato também. A metodologia do teatro do oprimido eu uso principalmente nas aulas de teatro. O que é o teatro do oprimido? Lembra daquela menina da opressão e tal? Ela sofreu opressão. E de certa forma, todos nós um dia já sofremos algum tipo de opressão. Às vezes até sem querer. Sim. É aquele pai que chega cansado. É só um exemplo bem simples até. Mas imagina o pai que chega cansado em casa, trabalha em horário comercial e tal, cansado, um dia puxado, às vezes até com problemas na empresa. E tem uma criança de 4, 5 anos, o que a criança quer? Atenção, né? Quer atenção, quer brincar com o pai. Ele fica o dia todo esperando, né? E aí começa o jornal, o pai quer assistir, quer ficar por dentro, vem o futebolzinho, é o momento dele de relaxar. E a criança quer brincar. O que a criança faz? O que o pai faz? Eu tô vendo aqui e tal, não sei o que, deixa eu assistir. Então, para a criança, ela começa a crescer com aquela ideia de, opa, bom, meu pai é referência, eu não posso falar. E aí já começa a ter uma opressão, mas o pai não fez isso de propósito. Vê que a gente faz, às vezes, de uma forma involuntária. Né, eu que trabalho com teatro do oprimido, eu já cheguei a ser opressor, de certa forma. E todo mundo também já foi oprimido e, de certa forma, já foi opressor. Talvez você não lembre. É aquela coisa, quando quem dá o tapa, esquece, mas quem recebe, não. Então é complicado.
E quem criou isso foi o cara chamado Augusto Boal, justamente na época do regime militar aqui no Brasil. Teatro do oprimido, acho que tem tudo a ver. Ele foi exilado, teve que ir para a Argentina, foi para a França, né? E aí dentro do Teatro do Oprimido, o Boal, ele tinha uma árvore. Dentro dessa árvore, cada galho é uma metodologia. Então tu vê que é muito amplo. Só para você ter uma ideia, a metodologia que eu uso com os alunos são só os jogos. Os jogos estão só na parte do tronco, imagina o tronco da árvore. Só nessa parte. Olha só. Agora tem a copa. Então olha que amplo que é. É muito amplo. E alguma coisa muda. A minha esposa, eu tô com ela há 10 anos, ela é muito tímida. Ela é muito tímida. E ela é artista plástica, mas ela é extremamente tímida, né? Aulas, ela não dá aula jamais. E todo ano, quando tem o período de inscrição, eu brinco com ela. E aí, esse ano rola, hein? Opa, vamos fazer uma oficina de teatro? Deus me livre! E ano passado a mesma coisa. Vamos fazer o curso de teatro? Eu vou fazer. Aí o cérebro até deu um travão, assim. Eita, peraí, como você vai fazer? Falei brincando com ela, não precisa, só tô brincando e tal. Eu vou fazer. E ela fez, desenvolveu de uma forma, e é interessante porque ela busca mesmo essas coisas, entendeu? Tem a questão de ser introvertida e tal, então ela busca essas questões. Mas o teatro do oprimido é isso. Antes de mais nada, tentar se reconhecer como oprimido, porque às vezes a pessoa nem tem noção que está sendo oprimida, né? E aí você tentar trabalhar essa opressão dentro de ti. Não é enfrentar o opressor, Entendi. Mas é você, dentro de si, de certa forma, se liberar. Isso através dos jogos do Boal. Não, eu fiquei interessada nesses jogos. Olha, o Anton Basil botou assim, bom dia, Anton. O teatro deveria ser grade de curso nas escolas, o desenvolvimento pessoal, coordenação motora, integração e muitos mais benefícios, né? Ele colocou aqui. Como é importante, né? Assim, eu também, agora que você está falando assim, é fundamental quase que a gente faça teatro, assim, né? Dá vontade de voltar a fazer, assim. Sim, tu vê que essa entrevista deve durar 1 hora, 1 hora e meia, e aí a gente já consegue ter uma vaga noção. Agora, imagina se a gente conversasse por 4, 5, 6 horas, aí você ia entender, e o público, né, que está assistindo, ia entender mais a fundo. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, todo mundo, independente do ramo que queira trabalhar, todo mundo um dia deveria fazer um curso de teatro, nem que seja de 2, 3 meses. Alguma coisa vai mudar dentro dela. Isso não é uma teoria, isso é fato. Olha vai só. Mudar, entendeu? Aqui a Verônica... Verônica, eu não consigo ler teu sobrenome aqui. Ela colocou aqui, ó, eu sempre amei apresentar. Que legal que você colocou aqui. A gente perguntou antes, né? Você gostava das peças de teatro na sua escola? Tinha vergonha de se expor? Tinha naturalidade, né? Você tinha vontade? O André botou assim, mas se ele não tá tomando mate, kkkk. Barbaridade. Barbaridade. Sabe imitar um gaúcho? Cara, eu estudo um pouco, já brinquei com isso. O cara de mais da região metropolitana, de Porto Alegre, lembrando que eu sou timboense, não sou gaúcho não, gente. Sim, sim. Mas assim, o pessoal mais da região metropolitana aí de Porto Alegre, pegando Novo Hamburgo, essa região, é uma coisa um pouco mais assim. Então eu tô aqui na Rádio Página 2 dando uma entrevista, pra mim é uma honra muito grande. For mais pro interior é assim, mas bah, guria, pra mim é um orgulho muito grande estar aqui, tchê. Tem que ver como que eu fico louco de feliz, tchê. Isso aqui é uma alegria, uma barbaridade. O gaúcho de Porto Alegre, ele é mais intelectualizado, né? Sim. Vanessa Fibras, bom dia, gente. Que massa, ela botou aqui. Deixa eu só fazer um parênteses no negócio do chimarrão. Você sabe que eu tô morando no Espírito Santo? Primeiro ano de teatro. Cara, eu me divirto com isso. Em primeiro lugar, tem um erro geográfico muito grande. A região sul, a gente sabe que é composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E para nós é uma coisa óbvia. Tá. Só que lá não parece uma coisa tão óbvia. Tipo assim, Paraná para baixo é tudo gaúcho. E aí olha só, eu com chimarrão e tal, e o pessoal repara pelo sotaque, pô, professor, você é sulista, né? Eu digo, sou. Ah, gaúcho velho. Aí eu brinco, não, gente, mas eu sou catarinense, né? Então, é gaúcho, né? Não. E eu fico imaginando a confusão mental que dá, porque eu sou catarinense, mas eu adoro chimarrão, embora o catarinense goste, mas é muito mais forte no Rio Grande, né? Sim.
E eu sou gremista, então deve dar uma confusão. Não, como assim? Não tô entendendo. E aí quando os caras falam que eu sou gaúcho, eu digo, tá bom, eu sou. Não sei de que cidade, mas eu sou. Né? Olha só, a Vanessa Fibrantes também tá botando assim, teatro ajuda sim, em tudo. Fiz durante um tempo, mudou minha vida. Ela colocou risos aqui. A Vanessa, que é pedagoga também, eu já vi você apresentando algumas coisas para as crianças também, né, Vanessa? Você tá bem envolvida com a contação de histórias. A contação de histórias é algo muito impressionante também, né? Sim. Quando bem contada uma história, é algo que te faz... Ah, eu não sei, eu me derreto. Ah, mas é muito legal. Teve um festival que eu participei, eu presenciei, né? O FITA, que é o Festival Internacional de Teatro de Animação lá da UFSC, em Florianópolis. Ah, sim, sim. Onde vinham pessoas, né, grupos de teatro, assim, de bonecos e milhares de outras coisas também, de vários lugares do mundo, assim. Uhum. E bem esses, assim, que não se fala nada, assim, essas peças são muito fortes, assim, Sim. né? E, não sei, com bonecos, tinha outras com bullies, tinha tanta coisa, não lembro de tudo agora, assim. Mas isso é impressionante, né? É impressionante. O silêncio conseguir, né? Tem Na até um mímica grupo ali. eu tô doido para trazer para o festival, no nosso festival de teatro lá, um grupo, algum grupo de teatral que trabalha com lambe-lambe. Aham. Lambe-lambe é uma coisa muito O legal. lambe-lambe vem do Nordeste ou não? Olha, te confesso que eu não pesquisei muito a fundo não sobre isso, né? Tá. Porque tem muitos segmentos, não pesquisei sobre isso não. Mas o lambe-lambe, vamos tentar resumir, imagina uma caixa, Aham. né? E cada espetáculo tem 1 minuto, 2, 3 no máximo, cada espetáculo. Então imagina assim, 150 pessoas querendo assistir o espetáculo. É uma pessoa por vez. Então você bota lá o pano lá e assiste. E é incrível o que eles fazem com miniaturas. Isso aí tinha também, nesse fita. Sim. Que a gente entrava numa caixa e assistia. Ai, que E legal. assistia. É muito legal. Tem um grupo, acho que de Itajaí. Será que é Itajaí? Eu não vou lembrar agora. Mas que eu já assisti o espetáculo. É muito legal. Inclusive tem no... Eu acho que é Itajaí, sim. Eu tinha uma acho amiga que fotógrafa, ela fazia as fotos desse pessoal aí. Se você pesquisar no YouTube e digitar só Teatro Lambe Lambe, é o primeiro que vem, esse grupo de Itajaí. É uma peça bem curta que fala sobre o deserto e tal. O cara acaba falecendo no deserto por causa né, toda a situação climática e tal, mas é muito legal, muito legal. Quais são as críticas que tu tem, né, em relação a esse momento, talvez, que a gente está vivendo, assim, você acha que a arte, ela está sendo colocada de lado? Ou tu acha que os movimentos estão mais fortes do que nunca? Está surgindo mais criatividade, talvez, Assim, ó, uma questão um pouco mais política é sempre um pouco mais delicado, sim, né? Sim, sim. O que eu sinto é que me parece que existe uma certa ameaça. Ou talvez, vamos botar assim, ameaça barra censura, que tem que tomar um certo cuidado com isso. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, o outro lado da moeda me diz que é um pouco cedo para falar sobre, né? Para a gente ter uma opinião. Para ter uma opinião um pouco mais formada. Eu acho mais interessante a gente deixar um pouco o barco correr e ver a que pés nós estamos. Quando você começar a perceber que você não pode montar um espetáculo sobre determinada coisa ou assunto, aí a gente já está começando a falar sobre censura, né? Eu acho que a gente não chegou nesse patamar. Agora, o que me preocupa de verdade é uma espécie, entre aspas, de censura que não vem do governo em si, mas é uma censura camuflada que às vezes pode vir da própria população. Já justifico, é uma censura muito voltada ao você é petralha, você é bolsominion ou você é... Como é que é? Como é que é o outro? Tem mais um terceiro Acho tema. que só tem esses dois. Antes era petralhas, coxinhas e os bolsominions, né? Agora tem uma terceira divisão. Só deixando bem claro que eu não sou partidário. Eu não sou ligado a nenhuma... Você não veio de vermelho porque você é comunista? Não. Tem isso. O cara é PT. Não é isso. Eu sempre analiso o que eu acho que pode ser melhor pro país, né? E essa divisão eu acho muito perigosa. Por exemplo, um exemplo muito, muito simples é de um filme que tá para ser lançado esse ano, acho que no fim do ano, que eu tô doido para assistir, que se chama Marighella. Sim, também né? tô.
Eles lançaram lá em Berlim, né? Em Berlim, isso. E o pessoal do Wagner Moura, né? Wagner Moura o diretor, e tal. Né? Como diretor, né? Como diretor. É o primeiro filme que ele dirige. Ele é do Tropa de Elite, ele fez o Narcos também, né? Sim. Então, tu vê, cada situação política, cada momento político, você pode interpretar isso de alguma forma. Hoje, se você fala de Marighella hoje, mas também o cara era comunista, sim. Entendeu? Então, depende muito. Se você lançasse esse filme na época onde o PT reinou, talvez teria uma outra visão. Sim. Na época do, sei lá, do FHC e tal, talvez teria um outro ângulo. Tudo depende também de acordo com a visão. Do momento político. E esse momento político pode, involuntariamente, o próprio povo estar censurando. Só isso que eu tenho um pouco de medo. Preocupação, assim, entendeu? Da tua área. Assim, claro. Você tem que estar com a mente e com o coração aberto. Entendeu? Você é livre para concordar, a gente falou de Marighella, você é livre para concordar ou não, mas eu acho importante ter esse respeito. Nessa época nessa época aí de campanha eleitoral, o que teve, agora vai ter muita gente se identificando, o que teve de gente brigando por isso e desfazendo a amizade, eu fico imaginando como que foi o Natal das pessoas, né? Meu cunhado aí e tal! Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só essa ressalva que eu faço, né? A Sandra Bugman colocou aqui, quando criança eu era extrovertida e participava de todas as apresentações de declamação e canto na escola. Que legal, Sandra. Que legal. Com o tempo, fiquei extremamente tímida e agora tenho muita dificuldade para falar em público, bem complicado porque leciono. Um dia tomo coragem para fazer teatro. Acho que você tá na hora de voltar, hein, Sandra? Agora eu vou dizer uma coisa importante. Falar, assim, adultos, assim, né, querendo voltar, talvez fazer uma coisa que gostava, né, o negócio do teatro, assim, de se expor, ou alguém que é muito tímido, então... Um comentário que eu faço a ela sobre isso é que quando a gente é mais novo, a gente brinca. E a gente não fica preocupado como, entre aspas, ridículo. A gente brinca. Quando a gente é criança, o que a gente faz? O que a gente gosta de fazer? Brincar, se rolar e fazer. Os jogos teatrais, independente do segmento que você siga, eles são brincadeiras. E a gente esquece de brincar. Entende? Você acha que, vamos supor assim, se ela decidisse fazer teatro agora, né? E com essa postura assim mental e com essa disposição de ir como, né, fazer uma brincadeira. Se soltar. Porque na verdade, os jogos teatrais, a pessoa diz assim: "Nossa, eu sou muito tímido, eu nunca vou fazer um curso de teatro, nunca vou me apresentar". É porque a gente esquece de brincar, coisas que a gente fazia quando a gente era criança. E fazíamos muito. Então, os jogos teatrais, claro, com técnica, toda brincadeira tem um porquê de ser, sim, voltado à desenvoltura, e depois a pessoa escolhe o que faz com a desenvoltura. Mas são brincadeiras, entendeu? Brincadeiras novas, e a pessoa esquece de brincar. Isso é bem legal que você falou, eu acho que eu iria com essa postura hoje em dia se eu fizesse. Assim. Relaxa, brinca, zoa, é legal, sempre com respeito, óbvio, mas é muito gostoso isso. Quando você comenta agora sobre questão de idade, as minhas oficinas de teatro, elas são para pessoas maiores de 14 anos, porque menos eu acho que já tem uma outra linguagem. Entendi. Né? E eu me aperfeiçoei mais essa questão da linguagem a partir dos 14 anos. Mas até que ano? Até com quantos anos a pessoa pode fazer? Eu sempre brinco, se a pessoa tiver 198 anos com disposição, faça. Não existe limite, não existe limite. O céu é o limite. A partir dos 14 anos, esse ano tem um aluno inscrito com 72 anos. E vai fazer. Cara, que legal. E vai fazer. 72 anos. 72 anos. Esse ano também se inscreveu pela terceira vez um aluno que tem 50 e poucos anos. Ano passado a gente montou, no final do ano, 3 espetáculos. Um deles... 3 ou 3? 3. Urra 13. Eu tava pensando, meu Deus, 3. Só a multiplicação das células, é pra ser. Mas um dos espetáculos se chamava Natal de Bruxa Tem Asa de Morcego. O texto é de uma menina muito legal chamada Silvana Mara, que é de Ibirama. Tem um festival de Ibirama, a gente fez uma parceria muito legal também e tal. Silvana Mara. Silvana Mara. Tá. E um dos personagens era o Papai Noel. Esse senhor de 52 anos, 50 e poucos anos, ele tem uma voz, assim, eu até brinco com ele, nossa, eu fico arrepiado quando tu entra, cara, eu fico arrepiado. E aí ele começou a deixar a barba crescer. Isso antes de falar do espetáculo, mas eu já tinha esse espetáculo em mente, na fase da preparação que eu comentei. Então, nessa fase de preparação, eu pensei, cara, eu vou montar esse espetáculo e eu vou
pedi para ele deixar essa barba crescer e no final do ano fazer o Papai Noel. E ele fez, ele deixou a barba crescer. E eu pensei, bom, depois do espetáculo ele tira, normal, volta. Ele gostou da brincadeira. Tá com a barba grandona até hoje, assim, ele não tirou. Olha que legal. E tá muito massa. Ele se inscreveu de novo esse ano e é a terceira vez que ele faz. Então tu vê, ele não usa o teatro para ser um ator profissional, mas é uma coisa que faz bem a ele. E aí um complemento final que eu digo o seguinte, não é só o teatro. Toda manifestação artística faz bem. Dança, música, uma aulinha de violão, de acordeon, tudo liberta. A arte é libertadora, acima de tudo. Olha só, a Fernanda Freitas colocou aqui, ó, na minha opinião, percebo que há uma certa mobilização para desmerecer ou inutilizar a arte e o artista geral, infelizmente. Fernanda, ela mora no Espírito Santo? Fernanda Freitas? É. Sim, é minha esposa. É tua esposa? É minha esposa. Que legal, tá vendo a live aí. Beijão. Que legal, Fernanda. É a impressão que a gente tem também, né? Assim, eu não posso falar de Brasil, né? A gente tá aqui no Sul, assim, mas dá essa impressão um pouquinho, né? Agora, falando de uma forma um pouco mais... a gente fala muito de uma forma mais micro. De uma forma macro, a gente pensa também o seguinte. A visão que a gente tem é que... Vamos falar das artes cênicas, das artes como um todo. Mas as artes cênicas, no Brasil não se investe e tal. Não se investe. Se investe muito pouco ao que poderia ser investido. Ponto. Agora, como eu organizo esse intercâmbio internacional lá, eu percebo que as dificuldades são enormes a nível mundial, talvez com exceção da Europa. É mesmo? Europa e a América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá e tal. Mas assim, países sul-americanos sofrem muito, países africanos nem se fala. Eu tenho muitos contatos com vários grupos de fora. E tem um rapaz em especial que se chama Silvério Campos. Ele é um cara muito gente boa, ele é um profissional das artes cênicas como ator e agora está entrando nessa área aí de direção também. A gente tem até uma parceria, a gente fundou junto uma manifestação cultural em Angola, que se chama UCT, União Cultura Teatral. Então, lá em Angola, ele comentou que existiam duas, eles chamam de casa de teatro, mas seriam os nossos teatros tradicionais, né? Existiam duas. Uma, eles utilizaram para fazer um ministério de não sei o quê, não sei se o ministério da... Não lembro qual era o ministério, mas eles tiraram esse teatro para criar esse ministério. E o outro simplesmente arrombaram, destruíram, com a promessa de que iria ser feito um outro teatro bem mais moderno e tal. Isso fazem mais ou menos uns 10 a 15 anos. Tu acha que eles fizeram? É claro que não. Então, aonde que os angolanos... E os angolanos, eles têm trabalhos incríveis. Não só angolanos. A gente tem um pré-conceito, né? Ou seja, falar sem conhecer. Mas o que um grupo africano pode ofertar? Trabalhos incríveis sobre valorização da sua cultura. Isso eu acho incrível. E eles não têm espaço físico. O espaço físico deles são salas ou salões. Salões de festas ou escolas. Eles apresentam nesses espaços. E são trabalhos incríveis. E aí eu faço Você acha que a criatividade, de certa forma, é estimulada pela dificuldade? Assim? Eles são obrigados a forçarem a criatividade. E é aí que a gente tem muito que aprender com eles. A criatividade deles é incrível. É incrível. Entendeu? O que eles fazem com pouco, você fica assim, ó, cara, é uma riqueza africana muito forte. Eu digo isso porque eu tenho contato com o pessoal de Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Entendeu? Mas principalmente grupos angolanos, assim. Mas é incrível o que eles fazem. É incrível o que eles fazem com pouco, porque se a gente reclama aqui no Brasil que não se investe, na África a situação é muito pior, mas isso não significa dizer que pelo investimento ser muito pouco ou quase nada, não significa dizer que não existem talentos. Existem muitos talentos justamente por, em primeiro lugar, ter que desenvolver a questão criativa deles, que eu acho incrível, incrível. E só falando, a gente tem que terminar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho a tua visão sobre o carnaval, né? Porque assim, a gente estava comentando que a gente tem uma crítica, né? Não, mas não é momento de carnaval, o país, verdade, né? Não deveria se gastar dinheiro com isso. E você falou uma opinião bem interessante, assim. Fala um pouquinho sobre essa questão. Em primeiro lugar, eu acho importantíssimo e fundamental entender que
que nós estamos falando de 193 países, se não me falha a memória, segundo a ONU. E o Brasil está entre as 5 maiores do mundo. Não sei te dizer em que colocação, mas está entre as 5 maiores do mundo. E nós estamos falando de um país em extensão territorial continental. Significa dizer o quê? Que a questão cultural ela é muito, muito diversificada. No sul é uma cultura. Se você for para o sudeste é outra, independente do estado. Sim. Norte, nordeste é outra. São culturas muito, muito diversificadas e muito ricas, né? E quando você sai da sua, entre aspas, zona de conforto, no caso eu catarinense, aqui de Timbó, você começa a abrir a mente e o coração, você começa a perceber que tem coisas muito ricas. E você tem que respeitar essas culturas. Veja bem, claro, como diria o teu pai, é um tema palpitante. Mas assim, ó, carnaval, o que eu escuto de nós sulistas, é uma coisa normal, é assim, pô, você poderia pegar todo esse dinheiro investido você poderia investir isso, por exemplo, em educação, em saúde e tal. É a nossa visão de sulista, né? Mas, e aí, é complicado, porque Santa Catarina é muito conhecida pelas tradicionais festas de outubro, entendeu? Que eu, particularmente, acho incrível. Incrível. Já participei de várias festas ao redor aqui, né? Eu acho incrível. Mas e se a gente falar assim, tá, então por que a gente não investe isso também na mesma coisa? Não é? É que as festas, essa questão, né, de cultural, né, de comemoração, é um direito, né? Então, dos povos, se você vai para o norte, se você vai para o norte, por exemplo, você vê a tradicional festa de Parintins e tal, né? Os dois bois, agora que esqueci o nome, mas é muito tradicional. Então, isso atrai muito turista. Ao mesmo tempo, entre aspas, que se gasta muito com os carnavais, não só do Rio, mas de São Paulo. Sim. São dois estados mas que também investem é um muito. movimento na economia ali, né? Muito. O turismo, vem gente não só turista de outros locais do Brasil, não só de países sul-americanos, como tem sul-coreano que vai, japoneses que vão. Então, sul-coreano, países asiáticos, eles não vêm com pouca grana, por exemplo. O fato é que você traz muito para a economia voltado na cultura, entendeu? Você atrai turista, entendeu? E é uma manifestação, minha opinião agora, quando você sai, conhece e tal, e começa a conviver e trocar figurinhas efetivamente, você começa a perceber que é importante toda e qualquer manifestação cultural. O que às vezes existe de novo, aquele pré-conceito, tu entende? Às vezes falar sem conhecer. Você tem que sair um pouco, conhecer, não só visitar, ficar uma semana e voltar. Talvez conversar, ter uma ligação um pouco mais forte com vários tipos de povos. Eu no Espírito Santo já tive alunos que, na minha cidade, que eram do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Bahia, entendeu? A diversidade é muito grande. Esse ano vai se inscrever um aluno que é de Portugal. Legal. Entendeu? Então isso é muito, muito rico. Você pode não entender a cultura, mas tente respeitar. Eu sempre brinco dizendo que irmãos gêmeos não são iguais. E a primeira coisa que eu falo no meu primeiro dia de aula é assim, ó, tenta entender que cada um tem o seu ponto de vista. Vou fazer uma brincadeira bem rápido. Qual a tua cor preferida, Júlia? Tantas. Verde. Verde. O meu é azul. Uma coisa muito simples, cores. A gente tem uma opinião diferente. Para mim, azul é a melhor cor que tem. Para ti já é o verde. Para minha esposa, Fernanda, é o amarelo. Uma coisa simples, a gente tem pontos de vista diferentes. Se você falar em cultura, política, religião, você pode não entender. Pô, como é que pode o cara fazer isso, fazer aquilo e tal? Mas tente respeitar. Cada um tem o seu ponto de vista. Porque assim como você não entende, talvez a pessoa não entenda o seu ponto de vista. Respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo. E eu acho que a arte, não só as cênicas, mas artes plásticas, música, dança, ela abre um pouco mais isso. E você começa... Aí, de novo, aquele papo lá atrás. Eu acho que todo mundo, um dia, deveria fazer um curso de teatro de 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Uma vez na vida só. Só uma vez. E aí você começa a entender um pouco mais. Olha só. Flávio Spies, que está aqui em Timbó, veio visitar a mãe, que não passou muito bem, né? Ela está no hospital, na UTI, né? E... que pena que você está aqui por causa disso, mas que bom que deu para você vir até aqui na rádio. Você é uma pessoa
que dá vontade de conversar muito mais tempo. Eu queria ter perguntado muito mais coisas sobre o teu estilo de dar aula, sobre os jogos teatrais. Queria que você imitasse personagem aí também. Mas o tempo é curto mesmo, né? Pra gente... É curto. E quer fazer um convite, então, para as pessoas experimentarem o teatro? O que elas vão ganhar com isso, né? Quais são os benefícios, né, delas experimentarem umas aulas de teatro, então? Exatamente. Quem tiver oportunidade, claro, lamentavelmente aqui em Timbó nós não temos. Que pena que a gente não pode fazer com você, né, Flávio, aqui. Claro que é mais legal tu fazer todo esse trabalho, desenvolver todo esse trabalho, entre aspas, no quintal de casa. Sim. Mas, às vezes, por fatores políticos ou barra politicagem, acaba não acontecendo, né? Mas, quem tiver oportunidade, eu acho que em Indaial também tem. Tem, aqui está abrindo mais um espaço também cultural, o VEM, né? Que eu falei ontem nesse espaço. Aqui tem o Geraldo Miller, que é professor. Tem. Inclusive o Geraldo... Ele é teu colega. Meu super amigo também. Ele é o único cara hoje em Timbó que está à frente do teatro. Ele é professor de artes no Colégio Emir Ropelato, né? E fora das aulas dele, ou seja, fora para os alunos que estudam de manhã, ele dá aula à tarde e vice-versa. Ele tem oficinas de teatro. E parece que ele vai abrir turmas. Então, quem tiver interesse, procurem aí no próprio Facebook, Geraldo Miller. Entre em contato com ele. Geraldo Miller. Então, é um cara que eu super indico. Inclusive, ele participou do nosso festival de teatro lá. E a apresentação dele, dos alunos dele, foi simplesmente incrível. Incrível. Aí, só para finalizar, Timbó tem muitos talentos. E é uma cidade que respiraria facilmente teatro. Não só para quem faz, quem tem interesse em fazer, mas para quem quer assistir. Tem demanda, mas, né? Então, façam. Quem tiver oportunidade, faça um curso de teatro. Vai ser muito valioso para a vida. Olha que legal. Fica esse convite, então, né? Sandra, você tem que voltar a fazer, então, teatro. Sandra que está assistindo aqui. Sandra, faça. Como uma brincadeira, não leve muito a sério, né? Levar a sério depois, se a consequência dê alguma coisa. Mas faça, se joga. Se joga. E, gente, quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer demais a vinda do Flávio aqui. Flávio, foi muito legal. Desculpa se eu não perguntei as coisas que devia perguntar. Não, tá tranquilo. E eu só quero lembrar o pessoal aqui do Espaço Denise de Paula. Agora no espaço tem o atendimento da Vive, o alinhamento de chakras, tá? Esse atendimento dura por volta de 2 horas. Esse atendimento está sendo oferecido lá no espaço da Denise de Paula. Você que está precisando, então, alinhar os seus chakras, marque já a sua hora lá com a Vive, no 99938-8670. E também você que está pensando em fazer alguma reforma, conte com a Kinen Ambientes. A Kinen é uma empresa que apoia aqui esse programa. E a Kinen trabalha com reformas residenciais, reformas na empresa, já há muito tempo, 30 anos já com móveis planejados, uma empresa que tem muita experiência. Então, se você está pensando em repaginar alguma área da sua casa, ligue no 3382-4167 e peça já o seu orçamento. A Sandra deu uma risadinha aqui. Geraldo não, eu botei o perfil do Geraldo aqui. Legal. E quem quiser entrar em contato, Geraldo Júnior, né? Geraldo Miller Júnior. Sim, sim. Então, e quem quiser trocar uma ideia com o Flávio também, fique à vontade. O perfil dele está marcado aqui em cima. Você pode trocar uma ideia com ele. Flávio, legal. Bom retorno para tua terra. Um abraço para tua esposa. Obrigado. Muito legal conhecer você e que sua mãe agora saia do hospital, né? Recupere rápido. Te agradeço pelo convite também. Para mim é uma honra sempre estar falando de teatro. E uma satisfação muito grande estar aqui. Que bom. Muito obrigado. Que bom, Flávio. Obrigada. A Sandra colocou aqui, também acredito no poder do resgate da brincadeira. Olha que legal. Então é isso aí, vamos nos levar menos a sério, vamos brincar. Vamos brincar. E quem quiser levar a sério também pode levar claro. depois. Eu brinquei tanto que estou levando a sério hoje. 19 anos levando a sério. Que legal. Tchau, pessoal. Até segunda-feira. Tchau, Flávio. Até mais.